Olá, boa tarde. A crise política e econômica na Venezuela, agravada nos últimos anos, mudou o dia a dia de cidades de Roraima, como Pacaraima e Boa Vista, a capital. A situação dos imigrantes no Brasil foi tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. Governos e a sociedade local têm se mobilizado para dar assistência às pessoas e evitar que a fome e a falta de perspectivas leve muitos à mendicância e à exploração sexual. A imigração é majoritariamente jovem, 72% do total dos entrevistados, predominantemente masculina e solteira. A crise econômica e política é apontada, por 77 destes entrevistados como principal motivo para emigrar. Nós temos visto graves violações de direitos humanos, uma vulnerabilidade extrema desses trabalhadores ao ingressarem numa relação de trabalho. Por mais que todos tentem fazer alguma coisa, porque lá são vários atores, tanto governamentais como não governamentais, existem muitas entidades atuando no Estado, porém a necessidade é muito grande, tem aumentado cada vez mais. Enquanto se apela à empatia e à solidariedade dos roraimenses, os governos federal, estadual e municipal estão diante de normas legais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Compromissos internacionais que o Brasil tem de proteção da pessoa humana e de refugiados, de imigrantes, os direitos garantidos pela nossa Constituição também. O Brasil sequer é a primeira opção dos venezuelanos que deixam o país. Colômbia, Equador, Chile, Estados Unidos e Espanha têm recebido mais imigrantes de lá do que o Brasil. Aqui, segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores, já são 30 mil venezuelanos em processo de regularização e outro tanto em situação indefinida. Pelo quadro econômico que o país vizinho apresenta, a situação não deve melhorar no curto prazo. Nos últimos 5 anos, tivemos contração de 1/3 do PIB venezuelano, senador. Caiu de 120 bilhões, hoje está na faixa entre 80 e 90 milhões de dólares, né? A previsão da inflação para este ano de 14.400. A produção tem caído pela deterioração física, fuga de quadros da PDVSA, empresa petroleira venezuelana. Então, digamos, não há indício, pelo contrário, de recuperação econômica do país. O governo federal tem repassado mais recursos para Roraima, em especial para a saúde. O Disque 100, linha telefônica para ajuda na área de direitos humanos, reativou a opção em espanhol para atender especialmente aos imigrantes venezuelanos. Mas a situação não deve ser vista apenas como um problema. Mais de 70% desses migrantes vivem em casas alugadas. Então, tem pessoas, é um dinheiro que está correndo, que está fluindo lá dentro. Essas pessoas consomem. Que Roraima receba uma compensação, do governo federal. Roraima tem ali grandes gargalos que precisam ser destravados. 10% do valor das multas ambientais podem ser destinadas à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas. É o que determina o projeto de lei da Câmara, aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta segue para análise da Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Educação, os senadores aprovaram projetos que criam 2 universidades, a Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, e a Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Em outra matéria aprovada, os senadores inscreveram o nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek no livro de Heróis da Pátria. E o plenário do Senado vai dedicar a semana a 2 pautas prioritárias. Uma de desburocratização e outra de segurança pública. Os detalhes na coluna da jornalista da Rádio Senado, Érica Christian. O plenário do Senado deverá dar continuidade à pauta de segurança pública e de desburocratização ao longo desta semana. O primeiro projeto a ser votado é o que impede cortes no Fundo Penitenciário Nacional. Criado em 1994, o FUNPEN destina recursos para o sistema carcerário. A oposição quer retirar da proposta a exceção que pode permitir contingenciamento em momentos de queda na
na arrecadação. Outra proposta no pacote de segurança pública é a que determina que a Polícia Federal investigue crimes cometidos por milícias com a participação de agentes públicos, a exemplo de policiais. Mas a Polícia Civil defende reparos ao projeto. Já na agenda de desburocratização estão 3 propostas que já foram aprovadas por uma comissão temática. A primeira trata da alienação fiduciária, a segunda do horário de funcionamento dos cartórios e a terceira pode facilitar os processos de recuperação fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, por serem projetos consensuais, vindos das agendas de desburocratização e de segurança pública. Governo e oposição deverão votar juntos. O Diário Oficial da União desta terça-feira publicou a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar a medida provisória, que já começa a valer a partir de hoje. O ministro da nova pasta, Raul Jungmann, tomou posse nesta manhã em cerimônia no Palácio do Planalto. O Ministério do Trabalho reconheceu o lobby como profissão. Com o nome de Profissional de Relações Institucionais e Governamentais, o lobista foi incluído na classificação brasileira de ocupações, mas a atividade ainda precisa ser regulamentada. O lobby é uma prática antiga e está presente no dia a dia do Congresso Nacional e de outros órgãos públicos. São grupos de interesse que tentam influenciar na aprovação ou na rejeição de leis ou ações administrativas para atender a demandas de um determinado setor. Há anos se discute a regulamentação dessa atividade, que foi incluída recentemente pelo Ministério do Trabalho no Cadastro Oficial de Ocupações do país. Existem vários projetos em andamento aqui no Congresso Nacional para regulamentar a profissão de lobista. Um dos mais avançados aguarda a votação no plenário da Câmara dos Deputados para logo em seguida ser encaminhado ao Senado. A matéria dá ao lobista o direito de credenciamento e acompanhamento de reuniões públicas. Estabelece que reuniões com parlamentares e agentes do governo constem nas agendas oficiais e proíbe que pessoas condenadas por corrupção, tráfico de influência e improbidade sejam cadastradas como lobistas. A inclusão da atividade na lista de ocupações do Ministério do Trabalho não altera imediatamente o andamento dos projetos aqui no Congresso, mas a medida foi apoiada por alguns senadores. Todo mundo que tem algum interesse faz lobby aqui em cima dos parlamentares, mas é bom que essas coisas sejam feitas de forma transparente. Quem fez, que dia, que hora, para quem, qual é o interesse. É o que se faz nas democracias mais modernas, nas democracias mais avançadas, é justamente regulamentar, normatizar para que as relações possam serem feitas de forma transparentes, abertas e sob o escrutínio da sociedade brasileira. Nos Estados Unidos é regulamentado a profissão de lobista. Aqui é meio que no submundo, ele faz o lobby, aí circula propina, circula isso, circula aquilo. Então que vem os lobistas, a gente vai saber, aquele ali é lobby dos banqueiros, aquele ali é lobby dos trabalhadores, aquele é lobby do sistema financeiro, enfim. Já o senador Roberto Requião é contra regulamentar a atividade. Que alguém coloque a sua opinião, não tem problema nenhum. O que eles querem é submeter. Você veja, financiamento privado de campanha. Então o parlamentar não responde mais aos seus compromissos diante do eleitorado e ao programa do seu partido. Ele responde a quem financiou a sua campanha. E daí o lobista oficialmente vem cobrar o financiamento que deu. Isso é uma vergonha. A privatização da Eletrobras é uma das prioridades do governo para este ano. O tema é polêmico e deve render muito debate no Congresso Nacional. Aliás, falar em privatização por si só gera embate. Mas será que deixar empresas sob controle do poder público é bom ou ruim para o país? Embrapa, Infraero, Eletrobras, EBC, Conab. O que essas empresas tão diferentes possuem em comum? São todas controladas pelo governo federal. Essas e outras 144 estatais foram alvo de um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, que mostrou que a grande maioria, 131, se mantém com recursos próprios, o que não significa que sempre gerem lucro ou que eventualmente não recebam recursos da União. Aí nesse grupo que estão as estatais federais mais importantes, né, que não estavam naquele outro grupo, né, que é a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, né. Essas, em geral, elas se autofinanciam.
né? Se o Estado deveria ou não atuar nessa área é outro assunto. Já 18 delas dependem de dinheiro da União para funcionar. Em 2016, por exemplo, elas receberam 15,4 bilhões de reais do Tesouro Nacional, o que representa 0,24% do PIB. Um Estado que tem um crescimento muito baixo, que esteja patinando, né, que não consiga se desenvolver, provavelmente a atuação do Estado será ou terá que ser mais forte no sentido de alavancar esse processo de crescimento, de fazer a economia deslanchar. Se o país tem desigualdades muito grandes, que contém muitas injustiças, muita gente à margem da sociedade de consumo, na pobreza, na miséria, é óbvio que se impõe uma atuação mais efetiva do Estado. A Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária, foi a que mais mobilizou recursos, 3,2 bilhões. Em segundo, veio a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 3 bilhões. Ela faz a gestão de 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais. Nesse grupo de 18 estatais dependentes, você tem, por exemplo, você tem a Embrapa, você tem hospitais, né? Você tem uma empresa que administra todos os hospitais universitários, você tem 6 empresas que fazem pesquisa, né? É necessário que se avalie regularmente, né, o retorno que essas estatais dão para a sociedade. A Embrapa hoje é uma dessas empresas de referência, uma das empresas modelo. Alguém pode dizer que a Embrapa é ineficiente? Eu tenho que ficar pesquisando o tempo todo. Não importa que eu invista durante 10, 20, 30 anos para a cura do câncer ou da AIDS, e até hoje não tenha obtido um resultado definitivo, abrangente. Isso significa que eu devo interromper essas pesquisas ou que elas não são importantes? Para este professor de economia, as estatais devem atender aos interesses da sociedade e não apenas render lucros para a União. E há uma ideia um pouco generalizada, em função da propaganda que se faz, de que a empresa privada é sempre eficiente e de que a empresa estatal é sempre ineficiente. Isso não é uma regra. Agora, o que a gente não pode, não deve, e isso é criminoso, é deixar as empresas se degradarem, se aniquilarem, praticamente levá-las à liquidação antecipada, para justificar a privatização. E pior do que isso, para vendê-las a preço de banana. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.